Agroecologia. Afinal, o que é isso? Agro vem de agricultura, né? Agropecuária, eco de ecologia, né? De ecossistema, de ecológico, né? De uma casa equilibrada, né? De recursos disponíveis, logia de ciência. Mas a agricultura agroecológica é uma ciência? Também. Vamos estudar um pouco mais esse assunto. Olha, eu vou contar uma história para vocês. A agroecologia, ela surge quando a gente se depara com algumas mudanças muito radicais nos sistemas de produção de alimentos no mundo, a partir mais ou menos ali do final da Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, a indústria de produtos químicos que foram utilizados para a guerra, né? Um desses produtos chamava Agente Laranja, que foi criado para exterminar pessoas durante a guerra, foi adaptado e foi introduzido na agricultura em forma de agrotóxico, né? Então, com o avanço da ciência, principalmente da ciência da química, né, durante esse período da Segunda Guerra, ao final desse processo, esse avanço tecnológico e científico acabou influenciando a agricultura e a agropecuária com a criação de agrotóxicos. E aí o que aconteceu foi um aumento muito grande na produtividade de alimentos. Só que esse aumento na produtividade, ele não considerou os impactos sociais e ambientais que esses agrotóxicos iam gerar no meio ambiente, na sociedade. Então, algumas pessoas e alguns movimentos sociais e organizações não governamentais começaram a ficar um pouco preocupados com o que estava acontecendo, né, com o sistema alimentar, sistemas de produção de alimentos no mundo. E eles começaram a apresentar alternativas a essas mudanças, né, com práticas mais agroecológicas e orgânicas nas suas propriedades rurais, né, na produção de alimentos, resgatando algumas práticas que já eram realizadas antes dessas mudanças acontecerem pelos pequenos agricultores mundo afora, e também as práticas dos povos e comunidades tradicionais, como os povos indígenas. Então, essas práticas agroecológicas também foram se somando a esse movimento, né, de agricultores em busca de uma produção mais equilibrada ecologicamente e mais justa socialmente. Então surge a agroecologia como uma fusão, né, de movimentos sociais e organizações da sociedade civil preocupadas com os rumos que a agricultura e a agropecuária tinham tomado, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e também trazendo uma série de experiências e práticas reais, né, no dia a dia, e somando tudo isso a um conjunto de pesquisadores que também começam a observar esses desafios, né, que estavam sendo colocados, e a produzir, sistematizar conhecimento para conduzir a gente para um novo momento, né, de desenvolvimento em outras bases, né, em bases agroecológicas. Uma pessoa muito importante nesse processo foi a professora Ana Maria Primavesi. É uma agrônoma que infelizmente faleceu no início de 2020, e ela estudava muito solos tropicais. Então o solo do Brasil é um solo tropical, e ela ficava observando e se perguntando como que as florestas tropicais são tão exuberantes, né? São tão abundantes, grandiosas, né? Como que elas conseguem crescer
né, nesse tipo de solo, no solo tropical. O solo tropical ele é conhecido por ser um solo pobre em minerais, né? Os minerais são importantes para o crescimento das plantas e ela tentou achar essa explicação. Então, ao achar essa explicação, ela chegou à seguinte conclusão, que existe muita matéria orgânica em decomposição em cima do solo tropical, né? Então, uma árvore, quando ela cai na floresta, ela entrando em contato com o solo, com os micro-organismos e fauna decompositora, ela acaba entrando em decomposição e todo aquele nutriente daquela árvore devolve para o solo em forma de nutrientes para outras árvores, outras plantas, e aí assim a floresta ela vai nesses ciclos, né, de fertilidade de uma árvore que entra em decomposição vai nutrindo a outra e por aí vai. Então, a Ana Primavesi, ela estudou muitos solos tropicais e ela chegou à seguinte conclusão, que os solos precisam ser vivos, né, de matéria orgânica e por isso precisam ter muitos micro-organismos e seres decompositores. Então, não adianta a gente ficar jogando pesticida, agrotóxico, inseticida, uma série de químicas, né, para destruir os seres que estão ali no solo e favorecer uma única espécie, né? A gente precisa tentar criar sistemas novos, mais biodiversos, com uma diversidade grande de plantas, para gerar uma diversidade de espécies em decomposição e, por isso, uma diversidade de nutrientes, né? E com aquela ideia de reciclagem de nutrientes. Acho que é importante, assim, ressaltar, né, que a agroecologia ela não é a volta do passado, né? Hoje os sistemas tradicionais de produção dos povos e comunidades tradicionais a gente precisa defender enquanto sistemas tradicionais de produção e preservar a cultura desses povos e dessas comunidades tradicionais, mas com o problema da escassez fundiária, né, porque existe uma grande concentração de terras na mão de muito poucas pessoas, né, existe uma concentração de terra no Brasil, então cada vez mais essas pessoas estão sendo encurraladas em pequenos espaços, tendo que otimizar a produção em pequenos espaços e às vezes tendo que transformar os seus modos tradicionais em bases mais agroecológicas, modernas, né, que cheguem a um ponto ótimo de produtividade, que não é aquele ponto de produtividade máxima, total, como o agronegócio queria buscar, né, lucrando, né, acima de tudo, mas é uma produtividade que a gente não esgote o solo e os recursos naturais, né? E ao mesmo tempo garantindo a permanência dos povos e comunidades tradicionais e dos agricultores familiares nas suas propriedades, produzindo alimentos e produzindo alimentos de qualidade e sem veneno.